Horóscopo para o dia 22 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Você poderá sentir imensa vontade de mudar de postura nesta sexta-feira, e por conta disso, desejar anunciar seus planos. Porém, se quiser mudar, que faça a mudança, pois ninguém precisa saber disso, além de você mesmo. Contar o que deseja fazer apenas fará com que pessoas que querem que continue do jeito que está, pois estão se beneficiando disso, joguem dúvidas na sua cabeça, de modo a pensar se realmente é uma boa, e isso se não sabotar seus planos, e depois surgirem em sua frente, com um sorriso de orelha a orelha, dizendo que tinha avisado que não daria certo. Se preferir agir em vez de falar, vai conseguir mais fácil obter os resultados desejados pela mudança, impedindo qualquer interferência que venha a prejudicar seus objetivos. Touro. Haverá certa preocupação nesta sexta-feira em trabalhar sua parte espiritual, desejando se sublimar, independente se sentir que está ou não pesado. Isso é excelente, pois ajuda a tornar o dia melhor. E como sabemos, nosso estado de espírito altera nossa percepção, assim como atraímos o que está em sintonia com ele, e por conta disso, não estranhe se sua intuição vier a trazer para você dicas sobre como agir, de modo que venha a manter seu padrão vibracional elevado. Não necessariamente poderá ser indicando atividades leves, pois não é raro precisarmos lidar com coisas que são pesadas, e que devem ser feitas, mas posturas que possam tornar elas mais leves, de modo que obtenha mais fluidez e consiga tirar o melhor delas. Gêmeos. Quando algo parte de nossa vida, logo pensamos em perda. Porém, se pararmos um pouco para pensar, como já dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo é energia, e assim, tudo muda de forma o tempo todo. Até você não é a mesma pessoa do momento que começou a ouvir esta mensagem, em que talvez partículas de energia que formavam seu corpo já estejam fora de nossa galáxia. Afinal, como diz o princípio hermético da vibração, nada está parado, tudo vibra. Tenha isso em mente nesta sexta-feira, pois algumas saídas poderão representar que algo melhor está disponível, entrando no lugar delas, e que justamente essas energias precisavam ser movimentadas. É bastante fácil se prender à forma, e por conta disso, manter determinado padrão de ação e pensamento, acreditando que se fizer ou que se deixasse de fazer, tudo seria diferente. A questão é que vivemos no agora e desconhecemos o futuro, embora tenhamos o poder de criar ele, e como não consegue vagar pelo tempo, não saberia ao certo se suas posturas teriam evitado o indesejado. Algumas coisas conseguimos controlar, e outras acontecem porque estão no nosso destino, e não importa o que façamos, elas ocorrem. Contudo, recorrer a posturas antigas vai fazer apenas que o processo se repita mais uma vez, até aprender a lição. Tentar recuperar o que será perdido ou colocar algo no lugar estando numa frequência vibracional baixa apenas vai fazer com que venha a bloquear o que há de melhor querendo entrar em sua vida. Câncer ou Caranguejo. Você poderá até sentir alguma coisa no ar nesta sexta-feira, e por conta disso, apelar para ferramentas espirituais de proteção. Elas são úteis, mas não fazem tudo sozinhas. É claro que aquela oração de sua preferência, ou qualquer outra prática com que tenha mais afinidade, te livra de algumas boas, mas de nada vai adiantar se ficar o tempo todo pensando nos problemas e possíveis ameaças.
Digo possíveis porque é bem provável que elas nem existam, mas de tanto colocar seu foco, direcionando energia para isso, venham a se tornar realidade. Portanto, independente de usar alguma ferramenta de proteção, relaxe sua mente, dando mais atenção ao agora e ao que é real, pois será assim que seus meios de defesa vão funcionar com mais facilidade. Leão. Por mais que as coisas possam parecer difíceis nesta sexta-feira, sempre vai ocorrer algo que poderá considerar como um milagre para que consiga o que desejar. Porém, tome cuidado para não olhar mais as dificuldades do que a obtenção dos objetivos. Por exemplo, se você subiu uma montanha para pegar uma bandeira, e quase chegando ao esgotamento, descobrir que há um elevador que partia desde a base dela, mas que foi possível pegar no ponto em que está para concluir seu objetivo, o que importa é o que conseguiu, não a dificuldade que teve de passar, incluindo a culpa de não ter prestado atenção ao que poderia te facilitar. É bastante fácil darmos atenção aos detalhes do que ao que realmente importa, e por conta disso, atribuímos mais valor às dificuldades que aos objetivos, e assim tornamos tudo mais difícil do que é realmente. Saiba olhar o que é de fato, evitando distorcer as situações, pois é natural do ser humano tornar o sofrimento maior do que a bênção. Virgem. Será uma sexta-feira com gostinho de vingança, mas isso é algo que precisa ser evitado. Não sei qual a situação que vem passando, e até sei que, dependendo das circunstâncias, parece ser uma boa agir desta forma, mas o fato é que tudo o que fazemos, volta para nós. E quando digo fazemos, está incluso o que sentimos, pensamos e jogamos emoção, ou seja, o que vibramos. Portanto, se vier em sua cabeça a ideia de retribuir a maldade que fizeram contigo, seja provocada pela pessoa que vai receber, ou ao longo da vida, pois muitos, quando têm a oportunidade de fazer os outros sentirem o que sentiu boa parte do tempo, não se demoram a fazer isso. Se lembre que possui outras vontades mais importantes, construtivas, e colocar a maldade em prática apenas será desperdício de energia. O segundo caso é mais comum em pessoas que foram subordinadas durante muito tempo, e assim que conseguem a promoção, querem fazer com que seus empregados passem pelo mesmo. A questão é que nem sempre foi intenção do superior anterior, e que a própria pessoa que escolheu vibrar daquela forma, e mesmo que realmente houve intenção de fazer sofrer e humilhar, tais situações eram para ensinar a não ser como aquela pessoa, e repetir o padrão de quem fez isso com ela faz apenas se tornar semelhante ao que não suportava, quando teria a oportunidade de ser diferente, ensinando os próximos pelo próprio exemplo, algo que valeria a pena ser seguido. Libra ou Balança. Sua sexta-feira vai pedir um pouco de inteligência, e o tema central será a inveja. Normalmente julgamos ser invejados, dificilmente admitindo que somos os invejosos, e quando nos reconhecemos, utilizamos aquele termo inveja boa ou inveja branca. O problema é que inveja é um sentimento destrutivo, a dor pela felicidade alheia, não existindo boa, e muito menos possuindo coloração. Outra coisa que também vale a pena lembrar é que sempre nos conectamos com o que está em nossa sintonia, o que significa que tanto o invejado como o invejoso estão ligados pela inveja. Nessa brincadeira, se achamos que somos vítima, ficamos torcendo para que os outros deixem de sentir inveja de nós, mas tal pensamento apenas reforça a conexão devido ao foco que se dá a ela, assim como você apenas pode controlar o que sente, não o que sente os outros,
mesmo quando são utilizadas técnicas para tentar influenciar o livre-arbítrio alheio, também chamado de magia negra, algo que pode ser feito, inclusive, por oração cristã, dependendo da intenção de quem a faz. Acredite, tal tipo de magia é mais fácil de fazer do que se imagina, e é capaz que façamos com tanta frequência sem que nos demos conta, como, por exemplo, rezar e torcer para que seu parente ou algum conhecido faça algo que você quer, não o que ele considera que seria o melhor. Você pode até se questionar por que isso não dá certo sempre, e a resposta é que, em tais situações, a vontade do indivíduo é maior que a interferência projetada, pois já está decidido, e o fato de não dar certo não significa que quem emitiu a vibração está livre do karma negativo. Se vibramos, recebemos. Por isso se deve prestar bastante atenção no que se vibra, principalmente aos outros, pois, neste caso, o retorno é triplicado. Voltando à leitura, se você se acha o invejado, em vez de desejar que os outros parem, escolha por você sair da frequência, se vendo como próspero. Inveja está em sintonia com a falta, com a perda, ou seja, só se inveja o que se tem, e se você tem, você é próspero. Com tal padrão vibracional elevado, não apenas sai da frequência ruim, como também vai passar a atrair tudo o que há de melhor. Aliás, todos estão ligados ao divino, pois não há separação entre criatura e Criador, e como tudo é manifestação do divino, tudo é uma coisa só. Com isso, dá para se chegar à conclusão que nossa prosperidade é infinita, bastando reconhecer isso. O invejoso é aquele que ainda está lidando como uma coisa separada da outra, e por conta disso, se vê como pouco, como limitado, e assim limita sua realidade, sua percepção de uno com o todo, e a cada pensamento de destruição que projeta, na verdade, está a se destruir. Nossa mente cria a realidade, dando forma à energia divina, conhecida como Espírito Santo, Mana, Prana, Axé, Chi, Ki, dentre outros nomes. Assim que o invejoso perceber que é parte do todo, e por isso, também é um ser de riqueza infinita, logo para de dar atenção à conquista alheia que parecia faltar a ele para criar a realidade abundante que tanto deseja, empregando seu foco em coisas mais úteis. É claro que essa explicação sobre o invejoso, e meios para se curar, é para você, se estiver deste lado da situação, embora não se reconheça assim, pois é difícil de admitir. Serve para os dois, mostrando que o senso de unidade com tudo e a elevação do padrão vibracional faz a vida fluir positivamente. Por outro lado, permanecer com a frequência vibracional baixa, seja na postura de invejoso ou de vítima da inveja alheia, apenas vai fazer as coisas definharem para ambos, ou seja, fazendo o inferno durar por mais tempo do que deveria. Escorpião. Será uma sexta-feira em que, pelo fato de ter uma noção do que terá de lidar, sofrer até com um pouco de ansiedade, o que poderá te atrapalhar. No entanto, o que é pedido é para que dê uma repensada em sua postura, se não está a dar demasiada importância às situações. Não digo que não são importantes, mas que talvez esteja a colocar um peso maior do que deveria. Quando vemos algo como difícil, praticamente impossível, se torna assim, mesmo que não seja. É como aquelas situações em que acreditamos que não podemos errar, muitas vezes para impressionar alguém, e por tamanho medo do erro, se acaba errando. Pelo contrário, coloque seu foco no que interessa, não se preocupando tanto se vai ou não sair do controle. Às vezes,
quando se quebra o padrão do perfeito, tomamos consciência de que há outros meios aceitáveis e mais fáceis, e conseguimos cumprir nosso objetivo com leveza, e uma tonelada simplesmente desaparece de nossas costas. Dando certo ou errado, na maioria dos casos, a vida segue do mesmo jeito, não chegando ao fim, e encarar tais situações com esse pensamento poderá facilitar bastante sua vida. Sagitário. Você poderá ter a tendência de sextar antes da hora, transformando sua sexta-feira numa extensão do final de semana. Quando se fala em final do dia, tudo bem, mas agir assim já pela manhã, principalmente se for empregado, pode resultar em alguns problemas. E não digo que não fará absolutamente nada, mas que poderá correr e fazer tudo de qualquer jeito para se livrar, pensando em ficar de boa. A questão é que, quando fazemos algo sem estarmos por inteiro, com a cabeça em outro lugar, certamente sai mal feito, e uma hora aquilo vai retornar com uma carga de trabalho a mais do que deveria. Aliás, talvez tais atividades até possam ser deixadas para outro dia, não aquele, e existam outras mais leves pela qual poderá se ocupar, e não será estranho que algumas mensagens repetidas venham a surgir te indicando para dar atenção a elas, seja através de conversas ou mesmo o que ver na rua ou outros meios. O fato é que, até que tome consciência, aquilo vai se repetir, o que será até fácil de identificar, de modo que tenha certeza. Certamente são coisas que poderão ser resolvidas através da simplicidade, mas que são bem úteis para o resto, além de possibilitar que possa passar o dia de maneira leve. Capricórnio. Poderá ser uma sexta-feira de batalha entre o passado e o presente, pois alguma coisa do momento atual talvez venha a te desagradar, e assim se sente tentado a voltar algumas práticas que foram deixadas para trás. A questão é que, se foi descontinuada, foi por algum motivo, não se encaixando ao momento atual, e trazer de volta poderá, inclusive, ativar algumas feridas que já haviam cicatrizadas. Uma situação pode conter coisas boas ou ruins, e normalmente são deixadas porque as ruins superam as boas, mas que, num momento de insatisfação, são esquecidas. Portanto, por mais que sinta essa tentação cada vez mais forte, procure se recolher e arrumar medidas para melhorar seu presente. Afinal, ele é o tempo que você tem para fazer melhorias e criar um futuro melhor, e se sabe que, trazendo à vida algo que ficou no passado, no máximo, vai fazer com que tudo se repita até chegar, lá na frente, a um momento de insatisfação como o atual. Aquário. É possível que você sinta desejo em se lançar em algo novo, que parece agradar seu coração. No entanto, o que sua sexta-feira poderá pedir é que não olhe tanto para seu próprio umbigo, mas que se atente também às necessidades alheias. Num mundo tão competitivo como o atual, algo mais criado do que é de fato, temos a tendência a olhar todos aqueles que desejam o que queremos como rivais, vindo até o sentimento de querer destruir o outro para ficar com tudo sozinho, quando, com uma reflexão, poderia-se perceber que o que se deseja dá para todo mundo, e em vez de se criar inimizade, se constrói uma grande rede de amigos, podendo até multiplicar os ganhos com o tempo. Aqui entra o conceito de banda, onde seus integrantes não podem se achar mais importantes que os outros, caso contrário, o som produzido é completamente desarmônico. Apenas com a harmonia entre eles é que se torna possível manifestar uma canção realmente harmônica. Peixes. Haverá a possibilidade de,
nesta sexta-feira, você se sentir com certo receio em enfrentar determinadas situações, acreditando em sua teórica incapacidade em lidar com elas. Porém, isso será mais efeito da ignorância do que algo real, e se buscar se informar direito, poderá perceber que tem totais condições de se dar bem. De vez em quando, achamos que falta algo, e por isso, ficamos com um pé atrás, mas basta tomar conhecimento para sabermos que tudo o que temos dá para ir até mais além do que se pede, recobrando nossa confiança. Outra coisa que poderá ocorrer também é achar que haja necessidade de entrar em algumas situações, e ao se informar, descobrir que não se aplica no seu caso, podendo ficar tranquilo. Portanto, se sentir desconforto frente a algo que acredite que tenha de enfrentar, se informe antes, tanto para eliminar suas preocupações como também não entrar em situações desnecessárias. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.